E aí, galerinha esperta do canal! No vídeo passado, Luiz Fernando mostrou como é que ele investe 10 mil reais. Nesse vídeo, eu vou mostrar como é que eu invisto meus 710 mil reais. Solta a vinheta! Para você que está curioso para saber como é que eu investo meu dinheiro, já deixa seu like, já se inscreve no canal e fica até o fim do vídeo, que no final do vídeo eu vou mostrar a minha carteira completa para vocês. E bem, pessoal, no último vídeo vocês viram como é que o Luiz Fernando investe o patrimônio dele. E é uma dúvida muito comum as pessoas perguntarem: ah, mas eu tenho pouco dinheiro, como é que eu invisto? Ah, mas eu tenho muito dinheiro, como é que eu invisto? E é a mesma coisa. A mesma maneira de investir 10 mil reais é a maneira de investir 700 mil reais. Tanto que nossas carteiras são bem parecidas. Então é ideal que você comece investindo pouco para entender como funciona, para você errar com pouco, porque errar com muito é mais complicado. Quando sua carteira é pequena, é muito mais fácil de mexer nela, de movimentar. Quando você tem um grande patrimônio, é muito mais complexo. Então dá para comparar uma carteira pequena com uma lancha. É muito mais fácil mudar de direção. Já um grande patrimônio é um cruzeiro, é um grande navio. Ele é muito mais difícil ali, muito mais lento para você mudar de direção. Então, muita gente acha que tem que ter muito dinheiro para investir, mas o ideal é que você comece investindo pouco dinheiro para você entender como é que funciona, você já está no jogo, você aprender as regras do rolê. O ideal é que você aprenda com pouco, mas que você já faça da maneira certa. Não adianta você querer fazer cagada porque você tem pouco dinheiro investido, porque quando seu patrimônio crescer vai ficar mais difícil consertar, vai ficar mais difícil mudar de direção. O ideal é que a gente monte a nossa carteira antes de começar a investir, que já tenha uma noção de quais ativos compor ali a nossa carteira, dos riscos de cada um e do papel de cada um na carteira, e não ir adicionando ativos aleatoriamente porque algum amigo indicou. Lembrando que a gente tem vídeos mostrando como definir a macroalocação, que é o primeiro passo, como o Luiz Fernando falou no vídeo passado, e como montar uma carteira baseada em riscos. Então, vou deixar os cards aí para vocês assistirem. Então, pessoal, essa é minha macroalocação atual. Mas não é a macroalocação que eu defini. Eu defini ter 25% em ações, 25% em fundos imobiliários, 25% em estoques e 25% em REITs. Ou seja, eu quero ter 50% do meu patrimônio lá fora. Lembrando que não faz sentido você ter seu patrimônio todo no Brasil. O Brasil é um país emergente que representa ali 2% do mercado de capitais do mundo inteiro. Então é algo muito pequeno. Se você não tivesse nascido no Brasil, provavelmente você não investiria todo o seu capital aqui. Então não faz sentido. Os Estados Unidos é um mercado gigantesco, o maior mercado do mundo e onde tem as melhores empresas do mundo, que inclusive quando você investe nessas empresas, você também não está só exposto aos Estados Unidos, você está exposto ao mundo inteiro, já que empresas como a Apple, por exemplo, tem receita vindo do mundo inteiro, dos 5 continentes. Então, investir nos Estados Unidos, para mim, é o suficiente. Então, a macroalocação que eu defini foi essa, 50% do meu patrimônio aqui no Brasil, já que eu moro aqui e tenho despesas aqui em reais, mas 50% do meu patrimônio eu quero ter lá fora. Outro número importante também para eu ter definido isso, se você pegar as 5 pessoas mais ricas do Brasil, vocês vão ver que eles têm em média 90% do patrimônio lá fora. E isso não é à toa. O dólar é uma moeda muito mais forte do que o real, muito mais estável. E é para onde a maioria dos investidores do mundo inteiro vai nos momentos de crise. Então, foi assim que eu defini minha macroalocação. Mas por que está assim hoje? Porque eu tenho apenas 12% em REITs e 13% em estoques, e não os 25% que eu defini. Porque eu comecei a investir no exterior há menos tempo do que o que eu invisto no Brasil. Então já tem um tempo que eu basicamente venho só investindo lá fora até chegar na proporção que eu defini. Já tem um bom tempo que eu não invisto em ações e nem em fundos imobiliários aqui no Brasil. Porque o investidor basicamente está sempre buscando a carteira ideal que ele definiu. Então a gente sempre vai tentar chegar ao mais próximo disso. Hoje eu tenho em torno de 25 ativos, mas eu ainda quero diversificar muito mais lá fora. Então eu pretendo chegar no mínimo em 40 ativos para eu me sentir confortável. E agora vamos ver como é que estão distribuídos esses 700 mil reais nesses 25 ativos. 9% da minha carteira em VEG. Lembrando que eu não defini 9% para VEG, eu defini 4,3% da minha carteira para VEG, mas VEG subiu tanto que virou isso aí.
E você vai vender VEG? Eu não vou vender VEG. Não vou vender, não vou vender, não vou vender. A ideia é quando eu chegar na quantidade de ativos que eu quero, quando eu tiver investido basicamente em todas as empresas que eu quero, eu começo a fazer o rebalanceamento, que é ir comprando quem ficou para trás. Como o VEG é o ativo que mais cresceu na minha carteira, eu não vou comprar mais VEG, até todos os outros ativos chegarem na proporção ideal. Mas vamos continuar aqui. 5,6% em Raia Drogasil, 5,3% em Google, 4,7% em Bradesco, 4,8% em HGLG, 4,6% em B3, 4,5% em Renner, 4,4% em PSA, Public Storage, 3,9% em XPML, 3,9% em Energias do Brasil, 3,2% em HGBS, 3,2% em GGRC, 3,6% em KNRI, 3,6% em Porto Seguro, 3,6% em Engie, 3,7% em DLR, para quem não conhece é um REIT de data center americano, 3,9% em O, que é um REIT de varejo americano, 4,2% em Apple, 3,8% em Fleury, 4,3% em Microsoft, 3,1% em Irbão, Irb da Massa, que é para dar uma pimentadazinha na carteira, 4% em HGRE e 4,3% em Itaú. Lembrando que esse espacinho vermelho aqui que não mostrou é um pequeno aporte que eu fiz em PSB, então os meus próximos aportes vão ser em PSB, Business Park e a Century, sempre aportando lá fora. Eu uso a Avenue para fazer esses aportes até chegar na macroalocação que eu defini de 25% em stocks e 25% em REITs. E não importa se tem alguma oportunidade de empresa barata aqui na Bolsa do Brasil, se tem a empresa da modinha, se tem a oportunidade do século na Bolsa, eu vou seguir a estratégia que eu defini. E enquanto eu não tiver 50% do meu capital lá fora, eu só vou investir lá. Ah, mas o dólar não está muito caro? Não importa, não estou nem aí. O dólar sempre vai oscilar. A gente não sabe o que é que vai acontecer com o dólar no curto prazo. No longo prazo, a inflação no Brasil é maior do que nos Estados Unidos, então a tendência é que o dólar sempre suba de preço, que o dólar sempre se valorize frente ao real, já que é uma moeda mais estável e que tem uma inflação menor. No curto prazo, tudo pode acontecer. Se o dólar subir, eu compro mais. Se o dólar cair, eu compro mais do mesmo jeito e vou fazer ali um preço médio, que no final das contas vai ser muito bom. Caralho, o maluco é brabo. Lembrando também que se o dólar cair, é a melhor coisa para o investidor brasileiro, já que quase tudo que a gente consome é lastreado em dólar. Carne, leite, que Luiz Fernando chora todo final de semana quando a gente vai no supermercado, trigo, os eletrônicos nem se fala, o PlayStation 5, meu Deus do céu, foi R$5.000, quase eu choro. Que inclusive quando chegar o PlayStation 5 acabou o canal, foi bom conhecer vocês. Mas é isso, pessoal, tem que sempre seguir a estratégia e eu vou seguir a estratégia que eu defini. E aí a gente utiliza uma planilha para fazer isso, para tirar toda a parte emocional, que é justamente para não deixar eu fazer merda. Então eu vou seguir o que a planilha me manda e vou comprar o ativo que mais ficou para trás. E só para finalizar, eu vou deixar aí na tela para vocês um gráfico dos dividendos que eu recebi em 2019. Então eu ainda não atingi a minha liberdade financeira. Hoje, se eu quiser parar de trabalhar só com os dividendos que eu recebo, não dá para fazer isso, mas já é um dinheiro considerável, onde teve meses que eu cheguei a ganhar R$1.300 de dividendos, o que já ajuda bastante no meu dia a dia. Então, a liberdade financeira, ela não é alcançada do nada, ou você tem ou você não tem. A liberdade financeira, ela é alcançada de forma gradual. Então, hoje eu já tenho um certo nível de liberdade financeira. Não é uma liberdade financeira total, onde eu posso parar de trabalhar completamente, mas já é um nível de liberdade financeira que me ajuda bastante, que aumenta a minha qualidade de vida e que diminui muito a minha preocupação e que me dá mais liberdade de eu fazer, de certa forma, o que eu quiser. Isso é o interessante, a gente vê liberdade desde o primeiro dia que a gente começa a investir. Claro que ela é pequena e gradual, mas a gente está vendo. Lembrando que o ideal é você não utilizar esse dinheiro, é sempre reinvestir os dividendos, que isso no futuro vai fazer uma diferença absurda, mas eu estou falando isso aqui só para mostrar para vocês. Eu ainda estou em idade de trabalhar, estou ainda em idade de aportar bastante, não de usufruir desses dividendos, mas se der merda, o aperto não vai ser tão grande assim. E pelo vídeo de hoje é isso, pessoal. Se você não deixou seu like até agora, depois de ver minha carteira toda aberta, deixa o like, se inscreve no canal para continuar recebendo os vídeos e aprender como é que a gente investe. E por hoje é só, até o próximo vídeo.